Bom dia, meu povo. Olá, bom dia, tudo bem? Fala com o pessoal. Paz. Fala, Sarinha. Bom dia. Bom dia. Quem for entrando, vai dando oi aí pra gente. Nesse dia que começa, esse domingo, esse de sol. Bom dia, gente. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar, tá bom? Oi, Kátia, oi, mãe. Tudo bem, meninas? Peraí, filha. Espera que eu estou ocupada. Quem quiser ir compartilhando na própria página, tá bom? É assim que a gente tá fazendo. Eu tô fazendo. Eu pego e compartilho o culto na nossa página. Aí, quem for entrando, já vai sendo encaminhado pra nossa página. Tá bom? Aqui, ó. Bom dia, Neia. Bom dia, Kátia. Tudo bem? Bom dia. Hoje a Sarinha acordou cedo, tá participando do culto, né, Sara? Sim. Bom dia, gente. A graça e a paz a todos. Vamos orar, vamos começar de verdade agora. Nosso culto dessa manhã. A nossa irmã Heloísa vai fazer a sua oração, consagrando nossas vidas e esse momento de adoração e de ministração da palavra de Deus. Nossa Amém. irmã Heloísa. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que estamos em ajuntamento com os nossos irmãos, cada um em seu lar, Senhor, para adorar o teu nome, Jesus. Amém, Muito Senhor. obrigada pela oportunidade, Senhor, Amém. de mais uma vez entoar as nossas vozes, ó Deus, em oração a Ti, Senhor. Quantos queriam e não podem, Senhor. Quantos agora estão no leito de hospital, ó Deus, ou então em extrema quarentena, sabe, em isolamento total, Senhor. E não podem, Senhor, estar junto com os seus adorando a Ti, Pai. Então toma as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa cada um de nós. Abençoa, Senhor, esse povo que está isolado, Pai. Senhor, traz consolo ao coração. Amém. Traz, Senhor, renovação de espírito, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Que o Deus. avivamento chegue em cada lar, Senhor, em cada casa que está abrindo as suas portas para a gente entrar, para o Senhor entrar, ó Deus. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Amém, Pai. Amém. Sejam todos bem-vindos, a graça e a paz de Jesus a cada irmão e irmã. Vamos cantar ao Senhor nessa hora. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti.
contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Amém, Senhor. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Diz a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 8, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa vitória vem do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Por Deus. isso eu e você somos mais do que vencedores. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nesse momento eu queria levantar um clamor pelos enfermos da nossa nação e em especial também pela nossa irmã Edilce, da irmã aqui da nossa congregação. Queria orar pela saúde dela nesse momento. E você aí conectado em casa, ore junto comigo. Se você também está enfermo, deixe o seu pedido de oração aí nos comentários. Nós queremos orar por você também. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, oramos agora, Senhor. A Ti clamamos porque Tu és o Yahvé Rafá, o Deus da cura. Oramos para que a Tua cura venha sobre a nossa nação. Que o Senhor visite cada enfermo agora no leito do hospital, aqueles que estão em casa, isolados e enfermos. Que a graça do Senhor se manifeste, que a Tua bênção venha sobre cada um deles. Amém, Deus. Trazendo cura sobre a vida desses Em nome enfermos. de Jesus, Senhor, que Tu Senhor. possa curar, seja qual enfermidade Pra glória for. do Teu nome. Pai, que a mão do Senhor se manifeste trazendo cura. Amém, Senhor. Também oramos pela nossa irmã Edilce, Senhor. Ó Pai, que Tuas mãos estejam sobre ela nessa hora. Amém, Que Tu Deus. possa ministrar cura sobre a Tua filha. Traz a visão novamente. Senhor, tudo aquilo, Senhor, Pai, que está fora do comum em seu corpo, Senhor, que seja restaurado em nome de Jesus. Restaura suas vistas, restaura sua saúde. Ó Pai, no nome de Jesus, faz um milagre. Senhor, nós sabemos que Tu pode operar através Amém, dos médicos. Senhor. A medicina é um dom de Deus. sim, A ciência é um dom de Deus. Pai, Tu use a vida dos médicos que vão atender a Tua filha. Mas se o Senhor também quiser curar sim de maneira instantânea, o Senhor pode. O Senhor é o Deus soberano que pode todas as coisas. Por isso nós Te oramos, Senhor, e clamamos que o Senhor visite a irmã Edilce nessa hora. Libera a Tua cura sobre ela, restaura a sua saúde. Em nome de Jesus. Amém. Deus. Amém. 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 Vamos declarar que o Senhor é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus.
céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus, Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és tremendo, Jesus. Tu és tremendo. Aleluia, Pai. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força e honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Anjos e querubins
Senhor, um dia nós estaremos todos reunidos, todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, gente de toda a tribo, de todo povo, de toda língua e nação, com a sua cultura, com a sua música, com os seus instrumentos, com a sua voz, com a sua força, de todo o coração. Um dia todos nós juntos estaremos diante do teu trono, juntamente com os anjos, com os querubins, com os serafins, toda a criação um dia estará junta para glorificar, para adorar o nome do Senhor por toda a eternidade. Ó Pai, mas enquanto isso não acontece, nós entregamos aqui, nas nossas limitações, o nosso louvor, a nossa adoração, declarando que Tu és santo, Senhor, que não há outro além de Ti. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que entrou depois que a gente já estava louvando, seja bem-vindos. E nesse momento eu queria compartilhar a palavra de Deus com você. A Sarinha e a Elô vão se despedindo por aqui e a gente vai compartilhar um pouco agora da palavra de Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós estamos nos domingos pela manhã, começamos no domingo retrasado a exposição bíblica da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós já falamos dos versículos 1 até o versículo 4. Já falamos nos 2 domingos anteriores sobre esses versículos de 1 a 4. Hoje eu queria compartilhar com você a exposição dos versículos 5, 6 e 7 do capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5, 6 e 7, que diz assim a palavra do Senhor: Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Amém? Que Deus possa agora iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que haja clareza naquilo que iremos expor nesse momento. Eu convido você a mais uma vez a orar, a falar com Deus. E se você puder e quiser, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te pedimos agora que fale ao nosso coração, que a Tua palavra encontre morada em nós. Senhor, que não hajam impedimentos para a Tua palavra. Quebra agora toda resistência em nossos corações, em nossa mente, para que haja clareza e entendimento daquilo que a Tua palavra quer falar ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A título dessa mensagem, eu queria falar sobre as lições que a gente aprende com o sofrimento e a consolação que vem de Deus. Então, esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã, expondo essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. O sofrimento, como eu já falei até, acho que domingo passado, o sofrimento é algo que faz parte da vida. Não há opção para o ser humano de não sofrer. O ser humano não consegue, olha, eu quero passar por essa vida aqui na Terra
e não ter sofrimento. Isso não existe. Não existe a possibilidade de passar pela vida sem que haja sofrimentos. O que há é a possibilidade de tirar lições e aprender e vencer o sofrimento. Então é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Que lições nós aprendemos com o sofrimento e com a consolação que vem de Deus? Porque Deus não só permite que a gente passe pelo sofrimento, mas Deus provê a consolação. Então a primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesses versículos é que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Note o que diz o versículo 5. O versículo 5 diz assim: porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Então note, assim como transborda em nossa vida os sofrimentos de Cristo. Então Paulo estava dizendo, e ele coloca sobre a nossa vida, né? Não era apenas ele, o apóstolo, que sofria, mas ele estava dizendo, nós, a igreja, eu e vocês aí da igreja de Corinto, sobre nós transborda os sofrimentos de Cristo. Então Paulo está dizendo que na vida da igreja, na vida do Filho de Deus, Deus permite o sofrimento. Isso é fato. O fato de seguir a Jesus não blinda a nossa vida contra o sofrimento. Essa história de que venha para Jesus e pare de sofrer não é verdade. Não é verdade, tanto é que o apóstolo Paulo está dizendo que ele trazia sobre ele as marcas do sofrimento de Cristo. Ele diz isso aqui na carta aos Coríntios. Alguns versículos para frente ele vai falar isso. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, as marcas do sofrimento por seguir a Jesus. Então, o fato de andar com Jesus, o fato de ser servo de Deus, de entregar nossa vida a Deus, não blinda a nossa vida do sofrimento. Inclusive, isso era até um pensamento antigo entre os judeus. Você pode já ter lido, espero que tenha, lido o livro de Jó. O livro de Jó é um livro extraordinário quando ele fala do sofrimento do ser humano. E você vê a que tipos de sofrimento Jó é submetido, né? Ele perde filhos, ele perde riquezas, ele perde família, ele perde afeto, ele perde a saúde, ele só não perde sua fé em Deus. Mas ele passa por um monte de perdas e ele é imposto a ele vários tipos de sofrimento. O livro de Jó ele é escrito exatamente para contrapor a ideia que o judeu tinha naquele momento, na antiguidade, de que o justo não pode sofrer. Inclusive, quando os amigos de Jó vão visitar Jó, você deve se lembrar, se você leu, se você não leu o livro de Jó, lê. É agradável a leitura do livro de Jó. Quando os amigos de Jó chegam até Jó, Jó já havia perdido seus bens, perdido seus filhos e perdido a saúde. Ele estava num momento de muita angústia. Diz o texto que ele se coçava sua pele, porque sua pele estava tomada de lepra. Ele se coçava com caco de telha. Os amigos de Jó chegaram diante de Jó e ficaram, se eu não estiver enganado, por 3 dias sem falar uma palavra. Eles olharam para Jó, tamanha era a dor de Jó, eles se compadeceram de Jó no momento, mas então eles rompem o silêncio. E quando eles rompem o silêncio, daquele primeiro momento, o primeiro momento eles sofreram com Jó, mas depois eles rompem o silêncio e dizem assim, Jó, você deve ter pecado contra Deus. Você fez alguma coisa contra Deus para que você esteja passando por essa situação. Você só pode estar sofrendo porque Deus está te castigando. Isso é obra do castigo de Deus. Isso é Deus pesando a mão. Isso é fruto do seu pecado. Você pecou contra Deus. E porque você pecou contra Deus, você está passando por tal sofrimento. Só que o livro de Jó, ele vai nos mostrar lá no final, no capítulo 42, você vai ver que Deus então se manifesta e fala com Jó
e fala para Jó interceder pelos amigos dele. Por quê? Porque os amigos de Jó estavam enganados sobre o sofrimento, estavam enganados sobre Deus, estavam enganados sobre pensar que o justo não sofre, que o servo de Deus não pode sofrer. Não é uma verdade. O servo de Deus sofre. Paulo diz os sofrimentos de Cristo. É claro que os sofrimentos de Cristo que Paulo diz que nós sofremos, a igreja de Corinto e a igreja hoje do século 21 sofre, não é o sofrimento da cruz. Não é disso que Paulo está falando. O pensamento não é esse. Mas é no sentido de que o sofrimento de andar com Deus, o sofrimento da perseguição de seguir a Jesus, de sofrer a hostilidade do maligno. Não pense você, como a gente disse aqui algumas semanas atrás, quando eu estava falando lá de Efésios capítulo 2, nós andávamos fazendo a vontade do príncipe deste mundo. E agora nós saímos dessa antiga natureza nossa, somos nova criação, nova criatura, somos filhos de Deus. E agora fomos feitos filhos de Deus porque cremos em Jesus, nossa realidade mudou, nós nos sujeitamos e nos submetemos à vontade de Deus, não mais à vontade da carne, à vontade do príncipe deste mundo, que é o nosso arqui-inimigo, Satanás. Então não espere dele senão hostilidade. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, o primeiro a se levantar é o próprio inimigo, porque nós fazíamos a vontade dele, mas agora deixamos a vontade dele e fazemos a vontade de Deus. Então ele age com hostilidade contra nós, impondo sofrimentos esses porque decidimos andar com Jesus. É desse tipo de sofrimento que Paulo está falando, o sofrimento da hostilidade do maligno e dos inimigos do Evangelho de Deus, daqueles que se levantam contra o Evangelho, daqueles que não querem que o Evangelho de Deus seja pregado. Você pode esperar desse tipo de gente toda e qualquer hostilidade, perseguição e imposição de sofrimento contra a igreja de Jesus. Então a igreja, ela passa pelo sofrimento. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse que Paulo havia suportado muitos sofrimentos por causa de Cristo. Por exemplo, ele foi insultado, você encontra isso lá em Atos capítulo 13, versículo 45. Paulo foi insultado porque pregava o Evangelho de Cristo. Em Atos capítulo 14, versículo 5, você vê que Paulo ele é objeto de um complô de assassinato, queriam tirar a vida de Paulo, e aí as autoridades fazem um complô para poder tirar a vida do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 14, versículo 19, versículo 20, você encontra o relato de que Paulo foi apedrejado. Ele foi apedrejado e foi dado como morto, foi retirado para fora da cidade. Depois, em Atos 16, versículo 22 e 23, Paulo é açoitado e encarcerado, é colocado numa prisão. Depois, Atos 17, versículos 8, 9 e 10, você encontra Paulo sendo escorraçado e enxotado pelas multidões da cidade. Ele é expulso da cidade para que não pregue o evangelho naquele lugar. Paulo passou por muitos sofrimentos. Ele passou por tantos sofrimentos e porque pregava o Evangelho de Jesus, porque era um filho de Deus. Ele entendia de sofrimento. Ele era um homem marcado por esse sofrimento. Agora, Warren Wiersbe, ele diz que Deus não nos livra das fornalhas, mas nos livra nas fornalhas. Lembra daquele episódio lá de Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel, que não se dobraram diante da estátua do rei Nabucodonosor e foram parar na fornalha. E aí Deus não livrou eles de cair na fornalha, mas Deus livrou a vida deles dentro da fornalha. O que Warren está dizendo para nós é que Deus não nos livra do sofrimento,
mas ele nos livra de sucumbir dentro do sofrimento. O sofrimento vem, mas ele não permite que o sofrimento destrua a vida do filho dele. Deus, então, ele envia consolo. Se o sofrimento transborda também, diz Paulo, a graça de Deus. É isso que diz o versículo 5. Olha o versículo 5 diz: porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Então, se o sofrimento às vezes é tão grande sobre a vida da igreja, sobre a vida dos filhos de Deus, Deus imediatamente ele faz transbordar a sua graça. Ele dá graça, ele dá consolo. É aquela oração de Paulo aqui mesmo, em 2 Coríntios, lá no capítulo 12, que ele disse que ele orou 3 vezes para Deus tirar ele daquele sofrimento que ele chamou de espinho na carne. E que os teólogos não sabem que espinho na carne é esse. Alguns teólogos acham que era um problema na visão, que Paulo estava ficando cego, estava perdendo sua visão. Inclusive, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele diz isso: olha com que letras garrafais vos escrevi. Ou seja, ele estava dando sinais de que já estava perdendo a sua visão. Possivelmente era isso. E aquilo lhe causava um sofrimento. O sofrimento de não poder enxergar. Paulo estava sofrendo com aquela situação, porque era um homem de Deus, um pregador, um estudioso da palavra de Deus, um escritor, escrevia cartas, de instrução para as igrejas nas quais ele havia plantado. Ele precisava da sua visão e ele agora está imposto a esse sofrimento. E ele clama a Deus para que tire esse sofrimento, e aí Paulo recebe de Deus um não, porque Deus também diz não para as nossas orações. E o não de Deus, mas Deus diz assim: não vou curar você. Você vai passar por esse sofrimento. Mas ele vai dizer: a minha graça te basta. Ou seja, a graça de Deus, o transbordar dessa graça era suficiente para que Paulo pudesse encarar o sofrimento que ele tinha naquele momento em sua vida. A palavra aqui no grego, a palavra para transbordar, lembra uma enchente, né? A gente conhece de enchente, a gente aqui no Brasil conhece de enchente. Quando chega o período de janeiro, é o período das enchentes. A gente vê como os rios transbordam, em alguns lugares, aqui mesmo no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, interior aí de Minas, nós vemos os estragos da chuvarada e das enchentes. E Paulo usa essa palavra aqui para transbordar, lembrando exatamente das torrentes de chuvas que caem sobre os rios e fazem esse rio transbordar. Paulo está dizendo que o consolo de Deus transborda, que Deus nos capacita a passar pelo sofrimento e pela angústia, que Deus nos dá força. Em português, claro, Deus nos fortalece para encararmos os sofrimentos. A segunda lição que a gente aprende com o apóstolo Paulo sobre o sofrimento, a primeira é que Deus permite que seus filhos passem pelo sofrimento, mas juntamente com o sofrimento ele nos dá graça e consolo. Inclusive o versículo 7 diz assim: nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos nossos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Se Deus permite seus filhos passarem pelo sofrimento, ele envia consolação. Segunda lição que Paulo ensina é que os nossos sofrimentos produzem consolo e salvação para os outros. Versículo 6. Olha aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6. Se somos atribulados, é para consolo e salvação de vocês. Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. Olha, se nós aqui somos consolados, nós os homens de Deus, os pregadores da palavra de Deus, os missionários, se nós aqui somos consolados, é para o consolo de vocês.
É para o consolo e salvação de vocês. Então, Paulo está dizendo que as provações que nós sofremos por Cristo e pelo seu Evangelho abrem as portas de salvação para as outras pessoas. Então, o sofrimento imposto na vida da igreja se torna um testemunho para a salvação de outras pessoas. Eu não sei se vocês conhecem uma dupla de cantores da igreja adventista chamados Arrais, Tiago e André Arrais. Eles escreveram uma canção e nessa canção eles cantam assim uma frase interessante que eles dizem assim: torne o meu sofrimento em testemunho e que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo resplandeça. Então, o que a oração desses homens em forma de música diz é que o nosso sofrimento se torna um testemunho para a salvação de outras vidas. É isso que Paulo está dizendo, que o sofrimento dele contribuiu para a salvação. O testemunho de Paulo através das perseguições que ele enfrentou, das lutas, e não foram poucas, irmãos. Um exemplo, ele diz aqui mesmo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 11, nós vemos que tipo de lutas Paulo enfrentou. Eu queria ler rapidamente para você ver quais as lutas e os sofrimentos nos quais Paulo foi submetido. Ele diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então veja o que Paulo está falando. Ele está dizendo que em tudo ele foi atribulado, em tudo ele foi angustiado, que ele ficou perplexo, porém ele não desanimou. Ele foi perseguido, foi abandonado, porém não foi abandonado. Apesar da perseguição, não foi abandonado. Deus estava com ele. Ele diz, somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Esse homem sabia o que era sofrer. E ele vai dizer que esse sofrimento na vida do cristão, ele contribui para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Por quê? Porque Paulo compreende que o cristão passa pela aprovação com paciência. É isso que ele vai dizer aqui, Versículo 7, nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão coparticipantes da consolação. Versículo 6, agora, diz assim, a parte B do versículo 6. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Então ele diz que o consolo de Deus se torna eficaz na vida do crente na medida que esse crente ele exerce a paciência em passar pelo sofrimento. E essa paciência que o crente tem em passar pelo sofrimento que lhe é imposto gera um testemunho de salvação para os outros. Porque a pessoa olha para o sofrimento alheio e vê, ao invés de ver aquela pessoa amaldiçoar, como disse a mulher de Jó, amaldiçoa seu Deus e morre, mas Jó em tudo não pecou contra Deus, manteve sua fé em Deus firme, se torna um testemunho para a salvação de outros. Se a gente olhar na história da igreja congregacional, você sabe que o fundador do congregacionalismo no Brasil foi o Dr. Robert Reid Calley, médico e missionário, homem de Deus, que estava na Ilha da Madeira.
Ele estava lá e um dia ele pegou um livro e nesse livro que Robert Reed Kiley estava lendo falava sobre o Brasil. E naquele momento, Kiley se sentiu encorajado e motivado pelo Espírito Santo de Deus a vir para o Brasil e começar um movimento missionário. E você sabe que Kiley chegou aqui em 1855 e então ele plantou esse trabalho missionário na língua portuguesa. Antes do Kiley haviam vindo os irmãos batistas e os irmãos presbiterianos, mas eles não plantaram igrejas, eles vieram e foram embora. O Kiley plantou a igreja e fundamentou um trabalho mesmo aqui, tanto que fundou a nossa igreja congregacional, fundou a denominação congregacional aqui no Brasil. Mas esse homem extraordinário, esse homem de Deus, ele em determinado momento da sua vida, quando ele começou a estudar na universidade, ele entrou pelo caminho do ateísmo. Ele se tornou um ateu. Ele que foi criado num lar cristão se tornou um ateu. Não acreditava mais em Deus, na existência de Deus. Não queria mais saber de Deus. Deus não cabia mais na mente do Dr. Kiley. E ele, quando se forma, ele se tornou um médico bem-sucedido. E ele então decidiu também que faria caridade. Ele era um homem que fazia caridade e ele atendia algumas pessoas por caridade. As pessoas que não tinham dinheiro para pagar as consultas, Kiley atendia por caridade. E uma dessas pacientes do Dr. Kiley, uma senhora já idosa, num dos atendimentos, o Dr. Kiley chegou na casa dela e foi atendê-la. E quando acabou o atendimento médico, ela deitada, acamada, enferma, disse para o Dr. Kiley assim: por favor, abra o criado mudo. Ele, nem sei se existia criado mudo já naquela época, mas ele abriu aquele móvel ali que tinha ao lado da cama daquela senhora e ele pegou um pedaço de pão duro que era a refeição daquela mulher. Aquela mulher pega aquele pedaço de pão duro que era a sua refeição do dia. Ela levanta para os céus e diz: Deus, graças eu te dou, porque o Senhor não tem me deixado faltar o pão. Aquilo cortou o coração do Dr. Kiley. Ele saiu dali porque ele ficou imaginando como é que uma pessoa imposta a tamanho sofrimento depende de caridade para ser atendida, não tem dinheiro para pagar uma consulta, está basicamente quase passando fome. Como é que essa mulher tem a capacidade de erguer as suas mãos e agradecer a Deus diante do sofrimento que lhe era imposto? Kiley saiu dali. A mente dele foi cortada com esse testemunho. O coração dele foi dilacerado com o testemunho dessa senhora. E Kiley, então, tem uma experiência com Jesus. Ele volta para os braços do Pai e se torna o grande missionário que nós conhecemos através de histórias, através da história da nossa denominação. É por causa do testemunho daquela senhora. Aquela senhora, eu não sei, ela pode não ter ganho mais ninguém para Jesus, mas se ela ganhou somente o Dr. Kiley, ela tem muitos netos espirituais, porque esse homem se tornou um grande missionário. O sofrimento na vida do crente se torna um testemunho. Um outro exemplo disso é uma história que eu ouvi não sei se é totalmente verdade, se era uma ficção. Eu ouvi no rádio há muitos anos atrás. Eu era adolescente, eu tinha ido na casa de um primo meu passar as férias. E nossa tia, que morava ao lado da casa desse meu primo Wallace, se tiver por aí, um beijo, pastor Wallace Damasceno, pastor da Igreja Assembleia de Deus ali em Tomaizinho. Eu estava na casa do Wallace, a gente estava brincando lá, e fui para lá, era férias, brincar com ele. Tinha por volta de 14 anos. E na casa da nossa tia estava o rádio, tinha um pregador pregando naquela tarde, e ele contava a história de uma família missionária que estava lá na antiga União Soviética e que eles estavam pregando o evangelho com muito cuidado, porque era proibido pregar o evangelho naquele lugar. O filho daquele casal de missionários, um menino de 10 anos, ele então evangelizou um coleguinha da escola com muito cuidado.
Ele foi bem devagar, falando, ganhou a amizade daquele coleguinha e depois então pregou sobre Jesus. E aquele coleguinha dele de 10 anos teve um encontro com Jesus de verdade, com força. Jesus pegou aquele menino com força, como dizia o pastor Cleiver. E aí a história vai dizer que aquele menino então que tem um encontro com Jesus, ele se torna tão apaixonado por Jesus que ele começa a pregar na escola, ele prega na praça, mas era proibido pregar ali no solo da União Soviética. E aí o próprio missionáriozinho que tinha evangelizado ele falou: fulano, você não pode pregar, não é assim, né? Eles podem fazer um mal para você. Mas ele falou: não tem problema. Você não disse que Jesus morreu por mim na cruz? Então o filho do missionário disse para ele: sim. Ele: então, se Jesus morreu na cruz por mim, vale a pena também morrer por Jesus. E aquele menino então foi para a praça e as autoridades expulsaram aquele menino. No dia seguinte, aquele menino teve uma grande ideia. Ele levou um banquinho para a praça, ele subiu no banquinho da praça e começou a pregar o evangelho, gritando, falando do amor de Jesus, da salvação em Cristo Jesus, do amor de Deus. E então a polícia chegou e levou aquele menino. Mas ele falou: eu não tô contra a lei, porque eu não estou pregando no solo. O menino foi inteligente, ele estava pregando de cima de um banco. Mas mesmo assim os policiais levaram aquele menino, levaram aquela criança de 10 anos para a prisão, colocaram aquela criança ali numa cela e começaram a mandar ele parar de falar de Jesus. E mandaram ele dizer: Jesus é uma farsa, uma mentira. Jesus não existe, Deus não existe, para com isso. E bateram naquela criança. E quanto mais batiam, mais ele falava de Jesus. Até que os guardas, não suportando de tanta violência que cometeram contra aquela criança, e mesmo assim ele apanhando, ele ensanguentado, machucado, ferido, ele pregava sobre Jesus, ele falava, ele glorificava o nome de Jesus. Os guardas então arrancaram a língua daquela criança. Aquele menino então foi largado naquela cela, sem língua, todo ensanguentado, ferido. Ele pegou com seu próprio sangue e escreveu na parede da cela: vocês arrancaram a minha língua, mas não arrancaram Jesus do meu coração. Aquele menino faleceu, ele foi para Deus, para junto do Pai. E quando o delegado de polícia viu aquilo, aquele homem foi tomado por um senso de fé, de que ele havia, primeiro de pecado, de que de fato ele havia cometido um pecado contra uma criança que tinha tido um encontro com Deus de verdade. E aqueles policiais e aquele delegado então se converteram, entregaram a vida a Jesus, porque o sofrimento daquele menino se tornou um testemunho para a salvação, porque ele foi paciente. Ele, diante do sofrimento, ele não murmurou. O segredo da palavra, a palavra aqui, chave para nós, é quando que o nosso sofrimento se torna um testemunho para a salvação de outras pessoas. Quando, ao invés de a gente murmurar diante dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, nós encaramos eles com paciência. A palavra é essa, paciência. Quando somos pacientes diante do sofrimento, Deus usa o nosso sofrimento como testemunho para que outros sejam alcançados. Amém? Terceiro lugar, terceira lição que a gente aprende. Até aqui nós aprendemos 2 lições. A primeira lição é que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Mas junto com o sofrimento, Deus faz a graça, o consolo dele transbordar sobre nós. A segunda lição é que os nossos sofrimentos produzem consolo e salvação para as outras pessoas. Deus transforma o nosso sofrimento em testemunho quando nós somos pacientes e salva outras pessoas através do nosso testemunho. E terceira lição, para a gente fechar e concluir, a terceira lição é que o nosso consolo é também um instrumento de consolação para outros crentes. Nós que somos crentes em Cristo Jesus,
quando passamos por um sofrimento, Deus nos habilita, Deus nos capacita a consolar outras pessoas. Por exemplo, você que passa pela dor de perder alguém, né? Às vezes você perde um ente querido, você é uma pessoa com potencial para consolar um outro que também perdeu um ente querido, né? Você que passou por exemplo, por um momento difícil na sua vida de enfermidade, quase beirando a morte, e Deus curou você, você se torna uma pessoa em potencial para consolar outras pessoas que também estão passando por enfermidades assim que levam à beira da morte. Você pode semear a esperança na vida de outras pessoas. Deus transforma a nossa dor, Deus pega o nosso sofrimento e transforma em fonte de alívio para a dor do outro. Deus pega o nosso sofrimento e transforma em remédio para curar as feridas das outras pessoas. É por isso que Paulo diz aqui, com a mesma medida que você foi consolado, console os outros. Paulo vai dizer isso aqui mais para frente, aqui nessa carta mesmo de Corinto. Nós iremos ver um pouquinho mais para frente isso, que ele vai usar essa expressão, né? Com a mesma medida que fostes consolado, console os outros. Então, o consolo que recebemos de Deus nos capacita a consolar outras pessoas de tal forma que os outros são levados a encararem seus sofrimentos com paciência. Você vai dizer para a pessoa que está passando, olha, cara, eu já passei por isso, olha, minha querida, eu já passei por isso. Tenha paciência, fica tranquilo, Deus vai tirar você daí, Ele já tirou outras vezes. Você se torna uma pessoa encorajadora, você levanta o outro, você encoraja, você se torna alguém que dá a mão para colocar o outro de pé. É aquela ideia que o apóstolo Paulo diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros. A palavra suportai-vos uns aos outros que o apóstolo Paulo usa, na verdade, seja suporte para o outro, para que o outro não caia, para que o sofrimento não destrua a vida do outro, para que as lutas que o outro está passando não consuma a vida dele, seja suporte para ele. Levanta essa pessoa, encoraja ela, coloque ela de pé, seja o encorajador. Eu lembro uma vez na minha vida, eu estava recém-casado, e assim que eu casei, não muitos meses após o casamento, eu fiquei desempregado. Eu casei em abril de 2009, quando foi agosto de 2009 eu fiquei desempregado. E todo dia eu saía atrás de emprego, todo dia eu procurava emprego, todo dia eu batia de porta em porta, eu botava currículo pela internet, eu ia na empresa levar o currículo, eu passava em qualquer lugar, eu já estava desesperado querendo trabalhar. Eu lembro que eu passei ali em Nilópolis, né, em Nova Cidade, eu vi era uma fábrica ali de laje pré-fabricada, e eu fui lá querendo trabalhar lá como peão ou como vendedor de laje. Eu queria fazer qualquer coisa. Eu estava recém-casado e desempregado. Então todo dia eu saía. Mas teve um dia que a depressão me pegou. Teve um dia que eu estava tão deprimido, tão depressivo, tão para baixo, que eu não consegui levantar da cama. Eu estava de pijama, eu fiquei até 5 horas da tarde, 5h30 mais ou menos da tarde. Eu fiquei ali angustiado, sofrendo, chorando o tempo todo, falando, poxa Deus, eu não aguento mais esse sofrimento, uma porta não se abre em lugar nenhum. Fiquei ali, eu não consegui nem levantar para fazer comida. Eu peguei um miojo, taquei lá um miojo, comi aquilo, nem a louça do miojo que eu comi eu lavei, eu fiquei deitado. Quando foi por volta de 5h30, eu ouvi minha esposa entrando no quintal de casa. Naquele período nós morávamos em cima da casa da minha sogra. E aí eu ouvi quando ela entrou na casa da mãe dela e perguntou, mãe, você viu o Lélio? O Lélio já está em casa, sabe dele? E minha sogra falou assim, eu não sei dele não, eu acho que ele saiu aí para procurar emprego e não voltou até agora.
Eu não vi o Lélio, não vi a casa aberta, não vi nada. Irmãos, nem a janela da casa eu abri, porta, não abri nada. Quando eu vi a Heloísa falando isso, eu pulei da cama, corri, sequei as lágrimas, lavei lá a panela que eu fiz o miojo, lavei o prato, o copo, tudo, tomei um banho rapidinho, troquei de roupa, arrumei a cama, fiquei esperando. Quando ela subiu, que ela olhou para mim, a primeira coisa que ela disse: você estava chorando, não é? Você estava chorando, não é? E aí eu lembro que a gente sentou e ela começou a dizer para mim: é interessante como a gente se esquece das promessas de Deus, como a gente se esquece de quem é o nosso Deus e de tudo aquilo que Ele disse que fará na nossa vida. E ela disse: não fica assim não, amor. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Naquele momento, ela me consolou. Ela usou todo o consolo que Deus tinha dado a ela e habilitado a ela. Ela estava com autoridade habilitada para poder me consolar. E aquela palavra caiu tão bem ao meu coração que eu me levantei, parei de chorar, falei: não, chega. E não poucos dias depois, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Então, nosso sofrimento, nossas angústias, Deus nos conforta e Ele transforma esse conforto e esse consolo em consolação para a vida de nossos irmãos. Então são essas as lições que nós aprendemos com o sofrimento. Deus permite o sofrimento na vida do seu filho, mas envia graça superabundante, consolo e conforto. Deus transforma o nosso sofrimento em testemunho para a salvação dos outros. E o nosso consolo que a gente recebe de Deus se torna também um instrumento para consolar outras pessoas. Tem uma frase que eu li num dos livros que eu estou lendo, até para preparar essas mensagens, é o comentário bíblico da segunda carta de Paulo aos Coríntios, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Uma das frases que o reverendo Hernandes Dias Lopes usa nesse livro é: Deus não desperdiça o sofrimento na vida de um filho seu. O sofrimento na nossa vida não é em vão, não é um desperdício. Deus usa ele para a salvação dos perdidos e para a consolação dos nossos irmãos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Obrigado você que estava conosco até agora, nesse domingo pela manhã, recebendo da palavra de Deus. Eu espero que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração e que Deus possa de fato consolar sua vida. E se você já foi consolado, se permita ser usado por Deus para consolar os outros. Amém? O que não falta é gente precisando de consolo. Se não é você, é alguém do seu ciclo de amizade, da sua família, que está precisando ser consolado. Se permita ser usado por Deus para consolar outras pessoas. Vamos orar. Nosso Deus, como disse aqui nossa irmã Elinéia, nosso Deus é perfeito, Ele é maravilhoso. Glória ao nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por Tua palavra. Oramos agora para que onde haja alguém imposto ao sofrimento nesse momento, seja o sofrimento de que ordem for, de que tipo for, que essa pessoa encontre consolo e conforto vindo do Senhor. Que agora o Espírito Santo possa habilitar ela para que ela se torne não simplesmente uma pessoa que sofre, mas alguém que encontrou consolo no sofrimento e agora está habilitada a consolar outras pessoas, a se tornar uma encorajadora. Que assim seja, que Tu visites, Senhor, cada um em seus dilemas, em suas angústias, que a graça do Senhor esteja sobre cada um. Pai, em nome de Jesus, oramos agora pela família do diácono Wilson, oramos pelo Wilson, por ele, que o Senhor conforte o coração enlutado do Teu filho, que a Tua graça o ajude a suportar a dor da perda, que a Tua graça o habilite a passar pelo luto com paciência. Ele, seu filho Rafael,
o Vitor, a Aline, Senhor, e toda a família, Senhor, a avó Rosa, toma em suas mãos, pela dor do luto, que o Espírito Santo possa consolar e confortar essa família. Em nome de Jesus, amém. Gente, obrigado por estar comigo até agora. Deus abençoe a vida de vocês. Logo mais à noite, às 19 horas, nós teremos o nosso culto na fanpage IEC de Vila Norma, com o pastor Vanderlei de Castro Silva. Então fique ligado na nossa programação da semana. Vou até agora aproveitar e fazer uma propaganda na nossa programação da semana. Terça-feira, às 20 horas, estudo bíblico com o nosso irmão Gleidson na fanpage IEC de Vila Norma. Quarta-feira, às 20 horas, palavra de Deus aí de esperança, com esse que vos fala, na fanpage IEC Viva a Esperança. Quinta-feira, às 20 horas, na fanpage IEC de Vila Norma, com o pastor Vanderlei de Castro Silva. Ele vai começar essa semana, segundo ele disse no domingo, um estudo bíblico sobre Daniel. Então você não pode perder. Vem com a gente aprender a palavra de Deus com esse homem de Deus, diretor de seminário, professor de seminário, um homem de Deus habilitado para nos ensinar. Na sexta-feira, com o nosso presbítero Paulo Henrique, aquela palavra cativante, como só ele sabe pregar, ninguém sabe pregar como Paulo, que ele leva a gente a chorar junto com ele, é um negócio fenomenal. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Paulo. Então, sexta-feira, 20 horas, na fanpage IEC de Vila Norma, palavra com o presbítero Paulo. E no sábado também, com o presbítero Wagner, nosso cantor, que canta tão bem também ali, ministrando canções e a palavra de Deus ao nosso coração. E no domingo, na fanpage IEC Viva Esperança, pela manhã, às 10h30 aqui comigo. E domingo à noite, às 19 horas, com o nosso pastor Vanderlei, fanpage IEC de Vila Norma. Na quarta-feira, abri um parênteses aqui, quarta-feira, às 9 horas da manhã, a nossa igreja mãe está começando uma nova programação. Então, a partir desta quarta-feira, no Instagram IEC Vila Norma, com a irmã Amanda, às 9 horas da manhã, consagração. Então, você fica ligado, no Instagram, quarta-feira, 9 horas da manhã. Um bom domingo a todos, bom almoço em família, um beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.